Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais um encontro. Hoje, dia 1º de julho de 2021, quinta-feira, estamos aí com mais uma aula. Aqui é o professor Euler, professor de matemática, e nós estaremos dando continuidade nos nossos estudos. Então, primeiramente a vocês aí, um ótimo dia, tá bom? Espero que você e sua família todos estejam bem, porque nós precisamos estar em sintonia para que a tendência do nosso estudo fique cada vez melhor, né? Então, através da sua participação também, nós vamos estar fazendo aí as análises das suas dúvidas, tá? E com certeza lhe dando um apoio, tá bom? Para que você possa fazer as suas atividades e também, com certeza, aprender muito mais aqui os conceitos matemáticos. Então, nesse momento, eu convido você a pegar o seu material didático, o seu livro didático, o seu caderno, a sua agenda e venha junto comigo aprender aqui sobre os conceitos matemáticos. Na nossa aula de hoje, nós vamos continuar falando aí sobre o nosso conceito de números complexos, tá bom? E, com certeza, nós vamos aprender hoje algumas operações e como aplicá-las, tá? Então, pegue seu caderno, faça as anotações no caderno, porque vai ser muito importante esse material para você ter de apoio na hora de resolver as questões do livro didático e do livro de atividades, tá bom? Beleza, turma? Então, nesse momento, você vai acompanhar a aula, tá, do professor Euler aqui de matemática. Vamos lá! Nós vamos começar a nossa aula aqui, ó, falando sobre as operações com números complexos, né? E quais são essas operações? Pessoal, em qualquer conjunto nós temos sempre que trabalhar as operações principais, ou fundamentais. Quais são elas? A adição, a subtração, a multiplicação, a divisão e a potenciação, tá? Lembrando que na potenciação nós já começamos a trabalhar os conceitos delas através daquelas propriedades, né? A elevado a zero, a elevado a 1, a elevado ao quadrado, a elevado ao cubo, a elevado a quarta potência, né? Que nesse caso nós estamos falando do A representado com o I, né? Do número complexo. Beleza, então vamos lá. Temos aqui, gente, um GIF para a gente ver como é que se comporta o conceito matemático, né? Mas vamos falar das operações com números complexos na forma algébrica. Bom, como vocês sabem, como eu falei na aula anterior, os números complexos eles vão ser divididos em parte real e parte imaginária, né? Onde a parte real é o A e parte imaginária é o B. Bom, e o que vai diferenciar a parte real, professor? Como é que eu vou identificar a parte real? O valor do A, né? Acompanhando sempre aquela ordem que nós aprendemos, né? Z é igual a A mais BI, certo? Onde o A é a parte real e BI é a parte imaginária. O valor B é a parte imaginária, né? As operações de adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação diferem um pouco das habituais com os números reais, né? Então, as mesmas propriedades que nós estudamos lá nos números reais também se aplicam aqui nos números complexos, tá bom? Quais são essas propriedades, professor? As propriedades da distributiva, as propriedades comutativa, né, do elemento neutro, todas essas propriedades elas podem ser inseridas aqui, né? A associativa também. Então, é claro que você precisa relembrar, né, essas propriedades para que nós possamos dar continuidade. Então, observem aqui na primeira propriedade, que é a igualdade de complexo, né? Então, quando é que nós vamos ter uma situação, professor, onde os números complexos vão ser iguais? Em qual momento? Bom, nós temos aqui, ó, dois números complexos são iguais se e somente se apresentam simultaneamente iguais a parte real e a parte imaginária. Como assim? Aqui nós temos um exemplo, ó. Z1 é igual a A mais BI e Z2 é igual a C mais DI. Então, observem que o A mais BI ele vai ser igual ao C mais DI. Então, eu vou copiar aqui, né? Eu vou escrever aqui com vocês para vocês entenderem como é feito esse processo. Deixa eu colocar aqui a nossa canetinha, né? Para que nós possamos copiar. Beleza. Olha só, gente. Nós temos aqui o valor Z1, né? O Z1 aqui é o A, certo? É o A mais o BI, certo? Esse é o valor de Z1. E esse Z1 nós vamos igualar com o Z2. Então, igualar é sinal de igualdade, né? Igual ao Z2. Mas quem é Z2? É o C
mais o DI, né? Essa é a forma algébrica, só lembrando, tá? O DI. Beleza, o DI, né? Bom, observem que para nós fazermos aí a igualdade dos números complexos, nós vamos ter que verificar aqui a seguinte situação. Ó. O A ele tem que ser igual ao valor C. Tá? Deixa eu trocar aqui a cor do pincel para ficar melhor a nossa visão, né? Aqui, ó, o A, opa, tá predominando agora. O A ele tem que ser igual ao C, tá bom? As duas setinhas aqui, ó, indicando. O A tem que ser igual ao C. E o valor de B, esse B aqui, ó, tem que ser igual ao D, certo? Essa é a forma de igualdade aí dos números complexos, tá? Bom, professor, e como é que eu vou fazer essa substituição na forma numérica? Bom, nós vamos ter, por exemplo, 4 mais 3i é igual a 4 mais 3i, né? Porque eles são iguais. Então, se eles são iguais, nós podemos representar da seguinte maneira. No caso, o valor de A é igual ao valor de C e o valor de B é igual ao valor de D, tá? Essa é a forma aí de entendermos a igualdade de complexos. E não é complicado. É só você prestar atenção nesse detalhe, né? Nesse caso, quando o Z1 for igual a Z2, isso implica, né? Olha aqui a forma descritiva simultaneamente, né? Se somente se, o A é igual a C e o B é igual a C, tá bom? Aqui o B é igual a D, na verdade. Beleza. Agora que nós fizemos essa primeira parte, agora vamos lá para a nossa próxima propriedade, né? Ou a nossa próxima operação. Vamos lá, gente. Deixa eu só colocar essa telinha para cá para não nos atrapalhar. Beleza, bem aqui. Eu acredito que não vai nos atrapalhar, vai ficar bem de boa. Ok. Bom, vamos lá. Na sequência nós vamos ter a próxima propriedade, ou as próximas propriedades, né? Que são a adição e subtração com números complexos na forma algébrica. Então, a adição e subtração desses complexos vão seguir algumas propriedades bem básicas, tá? Olha só, para somarmos ou subtrair números complexos, deve-se efetuar as operações na parte real e na parte imaginária separadamente. Gente, nós só vamos poder somar ou subtrair as partes separadas. Nós não podemos somar diretamente, né? O número real com o número imaginário. Não podemos fazer isso, tá bom? Nós temos que somar número real com número real, número imaginário com número imaginário, tá? Seguindo aí as propriedades que nós já aprendemos nas aulas anteriores, tá bom, gente? Não podemos, de maneira nenhuma, somar um número real com um número imaginário. Por quê? Imaginou você fazer 4 mais i é 4i? Não pode fazer isso de jeito nenhum, tá? Beleza, então vamos lá. Nós temos aqui a parte real A com a parte real C e a parte imaginária B com a parte imaginária D. Elas só podem somar da seguinte maneira, né? Então temos aqui, ó, temos aqui A mais BI mais C mais DI é igual. Observe que foi separado, né? O A mais C, ele vai somar com BI mais D. Lembre-se que o B mais D ele vai ficar dentro aqui do parêntese, né? Porque ele é um termo em comum, tá bom? Ele é um termo em comum aqui, ó. Então coloque em evidência o I e vamos ter o B mais D, tá? Aqui a mesma coisa vai funcionar para a subtração. Observe, A mais BI menos C mais DI vai ser A menos C, gente. Lembrando que esse menos aqui, ó, vem da propriedade, tá? A menos C mais B menos D em relação aqui a I, tá? Agora que nós entendemos aqui, ó, que a soma e subtração de números complexos vão seguir esse padrão, vocês não vão esquecer, gente. Olha só. Por exemplo, nós tivéssemos aqui 4 mais 3i mais 2 mais 2i. Como é que nós vamos somar esses números? Vamos colocar aqui na forma numérica para a gente entender, né? Deixa eu colocar aqui na forma numérica, onde vocês possam ter uma noção de como é feito o processo. Nós temos aqui, por exemplo, colocar aqui, 2 mais 3i.
2 mais 3i, certo? Fecha parêntese, mais, vamos colocar o outro valor aqui, 3 mais 4i. Beleza, nós temos essas duas operações aqui e nós queremos somar ela. Como é que nós vamos somar? Gente, ó, é muito simples mesmo. Basta você pegar, ó, o 2 vai somar com quem? O 2 vai somar com o 3, tá? 2 mais 3, ok? 2 mais 3, fecha parênteses. Mais da operação, a gente repete o mais da operação, tá? E o 3i, ele vai somar com o 4i, tá bom? O 3i ele vai estar somando com o 4i. Então, a soma agora desses dois números vai ficar 2 mais 3 vai ser 5, certo? 5, em apenas uma operação agora. 5 mais 3i mais 4i, 7i. E essa aqui vai ser a nossa resposta da soma dessas duas operações, tá bom? Ou desses dois itens. Pronto, fiz um hashtag aqui. Tá bom, gente? Observem que nós fizemos aqui, ó, somamos parte real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. Beleza? Bem tranquilo esse exemplo, né, para a gente entender como é feito a soma. Professor, mas se fôssemos fazer a subtração, como é que nós iríamos fazer a subtração? Agora, se nós tivéssemos aqui, por exemplo, o sinal de menos, tá? Aqui fosse o sinal de menos, como é que nós iríamos fazer? Nós iríamos pegar aqui, ó, a parte, no caso, seria 2, né? Menos 3, tá? Mais 3i menos 4i, tá bom? Somaria assim, ó. Ficaria, no caso, se o sinal fosse menos aqui, subtração, ficaria 2 menos 3 mais 3i menos 4i, tá bom? E aí vocês iriam separar os valores e encontrar a resposta, tá? Professor, por que aqui o resultado aqui o senhor somou e não colocou em evidência? Porque, gente, nós colocando em evidência aqui o valor vai dar o mesmo resultado. Lembre-se, 3 mais 4 vai dar 7. E o i já está aqui fora na forma, separada, né? Nós podemos dizer separada. Ele vai repetir apenas, tá bom? Ou seja, se é o termo em comum, né? Como ele já está um termo em comum aqui, ó, ele vai repetir apenas, tá? Essa forma aqui, ó, ela não é errada de fazer. Só fizemos dessa maneira para você entender como é feito o cálculo. Beleza, vamos para o próximo tópico agora, para que nós possamos entender aí muito mais sobre as outras operações. Vamos ver mais exemplos, tá? Para que nós conseguimos resolver aí alguma situação que envolve as operações com números complexos. Vamos lá. Agora nós vamos ter aqui, ó, um exemplo, certo? A adição, nós vamos ter aqui, ó, o Z é igual a mais BI, mais W é igual a C mais DI, né? Então, o Z mais W vai ser igual a mais BI mais C mais DI. Onde Z mais W vai ser A mais C mais B mais D multiplicado por I, né? Que aqui na forma ele está em termo em comum. Coloca o termo em comum em evidência. Essa é a palavra que eu queria achar, evidência, tá bom? Então, o termo comum em evidência é o I e por isso nós vamos somar parte real e parte imaginária. Perfeito? Tranquilo, né? Agora vamos para o próximo tópico, que é um exemplo, né? Nós temos exemplo de adição. Olha só, gente, esse exemplo aqui, ó. 2 menos 4i mais menos 3 mais 8i. Olha como é feito o processo. Aqui eu trouxe bem elaborado para você ver como é feito o processo. Então, vamos somar o Z mais o W, né? Então, tá aqui o Z mais W. Mas quem é Z? O Z é 2 menos 4i. Coloquei em parênteses. Mais, tá aqui o sinal da operação, tá? Deixa eu colocar aqui. Mais, aqui, ó, mais, ok? Esse valor aqui, ó, ele é o Z, tá? Esse valor aqui, ele é o Z. E esse valor aqui, ele é o W, tá? Todo ele é o W.
Então, Z mais W é igual. Como é que eu faço a soma, professor? Tá aqui, ó. 2 mais menos 3. Então, vai ficar como? Eu vou deixar aqui essa resposta, porque eu vou simplificar aqui na lateral, tá? Para ver como foi feita essa resposta. Explicando, tá? Olha só. 2 vai ficar 2 mais menos 3, né? Porque tá, menos 3 está entre parênteses. Bom, como é que eu faço essa soma? Eu vou repetir o 2, né? E atribuir o jogo do sinal. Mais vezes menos é menos. Menos 3. O que está descrito aqui, professor? Simplifique para a gente. Digamos que você está devendo R$3, que negativo é R$3, né? Está devendo R$3 e foi pagar com R$2. Você não vai conseguir pagar sua dívida, você vai ficar devendo R$1. Então, menos 1 é o valor que vai resultar, né? Que foi aqui que encontramos aqui, gente. Tá aqui, ó. Esse aqui foi o menos 1. Tá bom? Beleza. Agora, nós vamos pegar a segunda parte, tá? Agora, vamos somar menos 4i com mais 8i. Então, aqui, ó. Menos 4i, a parte imaginária, tá? Mais 8i. Então, somando menos 4i mais 8i, nós temos aqui um termo, né, que está em comum, que é o i, deixa ele aqui mesmo. Menos 4 com mais 8 vai permanecer o sinal do positivo. Agora tenho aqui, ó, eu estou devendo R$4 e eu fui com R$8 para pagar. Eu vou conseguir pagar minha dívida? Sim, eu vou pagar minha dívida, então 8 menos 4 vai dar 4, que é o 4i. E essa é a nossa resposta, como vocês podem verificar aqui, ó. Professor, eu posso fazer algo mais aqui? Não, não dá para fazer mais quase nada, a não ser que você substituísse o i, né? Seu número, se a questão pedisse na forma numérica, você substituísse aí o i por menos 1 e aí você faria o resultado, né? Mas não é o caso agora, tá bom? Beleza. Fizemos mais um exemplo, agora vamos para o nosso próximo tópico. Deixa eu minimizar isso aqui, vamos para o próximo. As propriedades da soma, né? Quais são as propriedades? A comutativa, ela serve, o z mais w é igual ao w mais z, ou seja, as ordens dos fatores não alteram o meu resultado. A associativa, z mais w mais t é igual a z mais w mais t, né? Só mudou a ordem, tá? E o elemento neutro da adição é o zero, né? 0 mais 0, ou z mais 0 é igual a 0 mais z. Então, é a mesma coisa que z, né? Todo número elemento neutro da adição é o zero. Lembrando que da multiplicação é 1, tá? Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. E a mesma coisa funciona com zero. Todo número somado a zero é igual a ele mesmo. Tá bom? Beleza. Vamos para o nosso próximo tópico. Agora vamos falar da subtração, né? Temos aqui a subtração, vocês podem verificar. Por que vai mudar? Vamos verificar aqui o que muda em relação à soma. Na subtração, nós temos aqui o valor de z, né? E aqui o valor de w. Então, vai ficar z, né? O valor de z, mais o valor de w. Porque, na verdade, o valor está somando. Quando nós temos uma subtração, gente, significa dizer que nós estamos somando o número, né? Por exemplo, menos 3 com menos 3, nós estamos somando menos 3 mais o menos 3, né? Olha só. Aqui, ó. Menos 3, exemplo, né? Menos 3 com mais menos 3. Olha o que vai acontecer, ó. É isso que está acontecendo, ó, na forma algébrica. Então, vai ficar menos 3, né? Com menos 3. Jogando o jogo sinal, isso aqui vai nos dar menos 6. Repete sinal e soma, né? Tá vendo que nós somamos aqui, ó, 3 mais 3? Então, por isso que o sinal aparece aqui, tá? Beleza. Então, vai ficar z menos w é igual a z mais menos w, tá? Então, z mais menos w é igual a 5 menos 12i. De onde ele tirou esse número, professor? Tá aqui, vamos repetir aqui, né? Para ficar bem light. Vamos ter 2, tá? Menos 4i, ok? É a nossa primeira parte. Vamos colocar entre parênteses aqui para ficar bem legal. Ok? Menos a segunda parte. Menos 3 mais 8i.
Ok, mais 8i, né? Bom, nós não vamos somar a parte real com a parte imaginária, ou parte real com parte real. Então vamos ter aqui 2, né? 2 mais menos vezes menos vai dar mais, né? Então vai dar 5. 2 mais 3, 5. Aqui tá aqui o 5, tá? 5. Menos, por que foi menos agora? Porque, ó, o sinal aqui que nós temos, menos vezes mais, dá menos. Então mantém o sinal de menos. 4i mais, porque aqui vai dar mais, né? 4i mais 8i vai dar 12. Então, menos 12i. E essa é a resposta, tá? Olha só, nós somamos aqui, ó, menos 4, tá bom? Menos 4 o valor aqui, ó, desculpa, 4i, e somou com o valor 8i, tá? E de onde veio esse menos? É da operação, tá? Professor, eu posso fazer a distributiva aqui? Até pode fazer a distributiva, tá? Mas lembrando que você tem que fazer aqui o jogo de sinal primeiro, tá? Não esqueça disso. Aí pode fazer distributivo, mas tem que fazer jogo de sinal. Beleza? Agora nós vamos para o próximo exemplo. Deixa eu colocar aqui o próximo exemplo. Temos a multiplicação com número... No exemplo não, gente, um novo tópico, né? Multiplicação com números complexos na forma algébrica. Então, na multiplicação nós vamos ter o seguinte. Para efetuar a multiplicação, aplica simplesmente a propriedade distributiva, que é o método da chuvinha, né? Olha só, aqui é só ver o método da chuvinha, que é bem simples, gente. Ó, esse número multiplica com esse e depois multiplica com esse, tá? Esse número multiplica com esse e depois o resultado multiplica com esse, tá? É esse que é o método da distributiva, né? Então, observem que todos eles aqui vai ter essa situação, tá bom? Todos eles. E aqui, ó, nós trouxemos um exemplo para vocês verificarem que através do método da distributiva nós podemos encontrar um valor para i ao quadrado. Aqui vocês precisarão aplicar o valor de i ao quadrado. Mas quanto é que vale i ao quadrado, professor? I ao quadrado é menos 1, tá bom? Menos 1 é o valor de i ao quadrado. Então, observe. Vamos fazer aqui a nossa distributiva. A vezes C, AC. Tá aqui, ó. Confere. A vezes DI é o ADI. Tá aqui. Confere. Vem agora. Mais, né? Tá aqui o mais. BI vezes C. Tá aqui, ó. BCI. Confere. Mais vezes mais é mais. BI vezes DI vai ficar BDI ao quadrado. Confere também. Beleza. Aí repete a mesma propriedade aqui, né? Igual. O AC, ele não vai somar com a parte imaginária. Então, o AC a gente repete, tá aqui ele. Eu vou colocar aqui uma outra cor, tá? Para vocês diferenciarem. Tá aqui o AC. Tá aqui. Ele vai somar com o BD, tá aqui, ó. Com esse número aqui. Tá? A parte real. A parte imaginária. O ADI... Deixa eu só trocar a cor do pincel aqui para ficar melhor para você visualizar, tá? O ADI, o ADI, ele vai... O ADI, esse aqui, ó. O ADI, ele vai agrupar com o BCI. Quem está em comum aqui, professor? O I, tá? O I é em comum. Então, aqui, ó. AC menos BD tá aqui eles, tá bom? Tá aqui eles dois. E mais, né? Tá aqui o sinal de mais. B, olha aqui, ó. AD, BC, tá aqui. O AD e BC estão aqui. E o I, ele está em comum, os dois colocam em evidência, tá bom? Então, essa é a solução para essa situação. Agora, vamos verificar com numérico, né? Exemplo numérico. Nós vamos ter aqui um exemplo numérico para vocês verem como é feito esse processo. Tá aqui, gente. Nós temos aqui, ó, o Z, né? É 2 menos 4i, multiplicado por W, que é o menos 3 mais i. Como é que nós vamos fazer o processo? Como é que procede isso? Tá aqui, ó. 2 multiplicado por menos 3 dá menos 6. Vamos colocar aqui no nosso círculo, né? Menos 6 está aqui. Correto. Depois, mais vezes mais é mais, está aqui, correto. 2 vezes 8, 16. Está aqui, ó. Também correto. Aí vamos para a próxima parte. O próximo fator vai multiplicar agora.
Menos vezes menos dá mais, tá aqui o sinal de mais. 4 vezes 3, 12. 12i, tá aqui também. Correto. 12i também está aqui, correto. Próximo. Menos vezes mais dá menos, está aqui o sinal. 4 vezes 8, 32. I vezes i ao quadrado. Está aqui também, tá? Agora nós vamos ter z vezes w. É só agrupar os termos semelhantes, né? Menos 6. De onde veio o 26, professor? De onde veio o 26? Nós temos aqui menos 6, está aqui ele, né? Menos 6 está aqui, deixa ele aqui. Mas aqui nós temos o 32, né? E quem é o i ao quadrado? Vou trazer essa informação para cá, ó. Vai ficar menos 32, tá aqui, ó. Eu vou refazer aqui, tá? Para vocês entenderem. Menos 32 vezes o i ao quadrado. Mas quem é o i ao quadrado? É o menos 1, tá bom? Menos 1. Então, menos vezes menos vai dar mais, certo? Mais 32 vezes 1 é 32. Agora que nós temos o 32 positivo, ele vai subtrair com menos 6. Então, menos 6 mais 32, tá bom? Estou fazendo bem no detalhe aqui para você entender, tá? Nós vamos ter aqui, ó, o sinal do maior vai prevalecer, então o sinal maior é o 32 e ele subtrai. 32 menos 6, 26. Essa foi a resposta que nós obtivemos aqui, né? Tá aqui, ó, 26. 28, de onde veio, professor? 16 mais 12, 28. Então, confere, tá bom? Essa aí é a explicação desse exemplo bem legal para nós entendermos. Próxima propriedade, a operação. Vamos lá. Espero que vocês estejam entendendo. Olha aí, ó. As propriedades da multiplicação são essas. Deixa eu minimizar isso aqui para poder ir para o nosso slide. Olha aqui, gente. A multiplicação também, ó. A comutativa, z vezes w é a mesma coisa que w vezes z, tá? A ordem dos fatores não altera o resultado, o produto. A associativa, z vezes w vezes t, é a mesma coisa que z vezes w vezes t. A distributiva, que é o método que nós utilizamos agora, né? E o elemento neutro é 1, né? Todo número multiplicado por 1 vai ser ele mesmo. Beleza? Não esqueçam de anotar essas informações aí. Agora temos a próxima e última propriedade, né? Que é a divisão. Nós temos um exemplo aqui, ó, bem básico para você verificar. O 2 vai multiplicar com 1, vai ficar 2. 2 vezes i é 2i. 3i vezes 1 é 3i. 3i vezes i é 3i ao quadrado. Igual. O 2 a gente repete, né? O 5i a gente repete. Menos 3. Por que menos 3? Porque 3 vezes menos 1 dá menos 3. Então, 2 menos 3 dá menos 1 mais 5i. Essa é a resposta, né? Aqui temos o outro exemplo, nós podemos verificar, né? 2 mais 2i. Então, um número, na verdade, um número multiplicado por um número real. Então, 2 vezes 1 é 2 e 2 vezes i é 2i. Esse aqui é o mesmo processo, ó. 2 mais vezes menos dá menos, 2 vezes 3 dá 6, mais vezes mais dá mais, 2 vezes 2i, 4i. Menos vezes menos dá mais, 3 vezes i dá 3i, menos vezes mais dá menos, 2 vezes i, 2i vezes i é 2i ao quadrado. Menos 6 vai somar com o valor aqui, ó, mais 2, então menos 6 mais 2 dá menos 4, e 4i mais 3i dá 7i. Pronto. Esse é um exemplo bem legal que nós temos. Agora, a nossa última propriedade é a divisão com números complexos na forma algébrica. Então, a divisão, para se dividir números complexos, deve-se multiplicar ambos os números, né, numerador e denominador, pelo conjugado. Lembrando que o conjugado nós vamos falar na nossa próxima aula, tá bom? Então, essa parte aqui de divisão, eu não vou nem mexer muito, porque eu acredito que na próxima aula a gente vai explicar melhor, tá? Mas a propriedade é essa, ó. Z1 dividido por Z2 vai ser Z1 vezes o seu conjugado sobre Z2 vezes o seu conjugado, tá? O conjugado é que nem a racionalização, né? Mas nós vamos aprender isso aí, tá? Então, observe aqui esse exemplo. Nós vamos ter aqui, ó, 3 mais 2i dividido por 1 mais i. Vai ser um número, numerador, mais o seu conjugado, né? E aqui, ó, o numerador mais o seu conjugado. E aí vai ser feita a propriedade, mas isso eu vou ensinar na nossa próxima aula, tá? Só trouxe aqui para nós mostrarmos para vocês o que nós vamos aprender.
Beleza. Agora, a agenda de hoje, o livro de atividades, as questões 5 a 8, página 6. Vocês vão fazer e enviar as fotos, tá bom, gente? Bom, finaliza a nossa aula por aqui. Meu muito obrigado. Nós vamos nos ver na nossa próxima aula na sexta-feira, tá bom? Tchau, tchau, gente. Eu vou aguardar a sua mensagem.